iniciando mais um programa Mulheres. Que bom poder encontrar com vocês novamente, eu, Denise, a Janaína, para mais um bate-papo com vocês e podermos refletir, discutir, propor discussões, né? Propor reflexões e estimular a vocês que nos assistem que nós possamos ter, após o programa, alguns dias de reflexão mesmo a respeito daquilo que a gente propõe aqui. E que, na verdade, sempre tem a ver com as demandas que chegam até nós, com os feedbacks que a gente tem do nosso público, que a gente encontra, né? E desde já a gente agradece pelo retorno sempre que a gente tem, né? De pessoas que nos encontram, conversam conosco, comentam, que foi legal, foi bom ter discutido tal e tal proposta, eu gosto de ouvir aquilo que vocês falam, porque esse é o objetivo do programa Mulheres, de certa forma poder estabelecer um canal direto com vocês que nos assistem, para que a gente possa ter um diálogo, ter uma conversa, e que é cada vez mais difícil as pessoas pararem para conversar, né, Janaína? E diferente daquilo que a gente vê todos os dias nos telejornais, né, que é simplesmente a gente liga a TV e vem aquela enxurrada de notícias, muitas das vezes notícias não tão boas, né? E aí a gente até fica com meio baixo astral depois que a gente desliga a televisão ou que a gente vai para uma outra atividade. A gente sabe o poder que os meios de comunicação têm de influenciar e na nossa vida, no nosso temperamento. E a nossa proposta é que vocês, ao assistirem o programa Mulheres, vocês se sintam melhores, né? Se sintam mais leves ou até com vontade de fazer algumas mudanças nas suas vidas, porque a gente está fazendo constantemente na nossa, né, Janaína? E interessante essa fala da Denise, porque justamente é assim mesmo, né? Os meios de comunicações, às vezes, eles trazem muitas tragédias e a gente acaba entrando num estado de tristeza, de apatia, né? Porque será que tá tão sofrido, tão difícil a vida? E aí começa a ficar com medo de sair pra rua. E aí, hoje, a proposta do nosso programa, já com o pessoal colaborando, né? A sugestão quais são as formas de nos alegrarmos diante de tantas coisas que acontecem, né? Como que a gente pode estar se divertindo, que hoje foi o que aconteceu comigo, com a Denise, a gente conversando num bate-papo, brincando uma com a outra, a gente acaba saindo daquele estado de estar tão presente na problemática do dia a dia e entrando num mundo mais lúdico, mais leve, e assim também ficando melhor no nosso dia a dia, melhor com mais criatividade, mais alegre, né, Denise? E o importante também é que a gente tente achar formas inteligentes e menos estressantes de resolver as situações do nosso dia a dia, né? Porque coisa que mãe sempre diz para o filho, e quem é mãe já deve ter dito, é que assim, meu filho, as coisas, é mais fácil na vida as coisas não serem como a gente quer do que serem como a gente quer. Então tem que saber tolerar as coisas que não são legais, que não são da tua vontade, né? E a gente, muitas vezes, a gente tem vários sonhos, várias expectativas, e as coisas acabam acontecendo o contrário daquilo que a gente estava sonhando, imaginando, programando. E aí, o que a gente vai fazer? Vai chutar o balde, vai ficar mal-humorado, né? Só que a partir do momento em que eu me torno uma pessoa mal-humorada, as pessoas que estão ao meu redor se contaminam com aquilo. Então, além de eu não conseguir resolver o meu problema, eu posso estar criando um outro problema para as pessoas que estão comigo. Então, é sobre essa forma de tentar ver a vida e os problemas da vida, talvez sobre uma outra ótica, com um pouco de bom humor, com um pouco de
espírito esportivo, né? Que a gente hoje convida vocês a conversar um pouquinho disso. Será que é possível eu conseguir dar a volta por cima sem me derrotar tanto, sem me sentir tão prejudicado? Eu acredito que é possível. O que tu acha, Janaína? Eu acredito que sim. Inclusive, é uma das coisas que eu acho mais importante é a gente pegar o problema e fazer do limão uma limonada. Já que a gente não tem como enfrentar e muitas vezes a gente não tem o que fazer, né? A gente fica em condições de... como é que é aquela palavra, Denise? Quando tu não consegue fazer nada, impotente diante de algumas situações, a gente não pode mudar, e aí a gente entrar num estado de tristeza ou de sofrimento, ao invés de buscar forças, né, dentro de ti e fazer alguma coisa para melhorar aquela situação e melhorar o ambiente aonde tu se encontra, né? Então assim, a gente tem que buscar uma criatividade e se superar, né, e crescer com isso, evoluir com isso. E não é fácil. E muitas vezes, eu vou dizer assim por mim, né? Eu procuro muito tentar levar as coisas com mais leveza e brincar muito com as situações, não de forma irônica, mas de forma leve. Isso já nos meus tempos de sala de aula, eu sempre procurava ter um relacionamento também assim com os meus alunos, né? Porque eu sempre, quando professora, a minha disciplina é uma disciplina que ou é amada ou é odiada, que é a língua portuguesa, né? Então a gente procurava tratar algumas questões mais no lúdico, né? Para que esse problema, digamos assim, não fosse um problema, pudesse ser uma solução. E isso é uma prática constante, isso tem que se tornar um hábito na vida da gente, a gente procurar ver as coisas, estar aberto às vezes a ver as coisas com mais otimismo. Eu vi essa semana uma entrevista de um comediante, de um novo comediante, que ele disse que através do humor ele conseguiu, numa piada de um programa, ele conseguiu promover uma comoção no público e o efeito daquela piada não foi o riso, foi uma reflexão. Que é uma cena mais ou menos assim, tentem imaginar como eu vou contar. Ele era um soldado que tinha aprisionado os soldados do exército inimigo e o seu comandante, não sei se é esse o termo, depois pode me corrigir, né, que disse para os seus soldados executarem, né, um dos inimigos, e naquela posição de execução o comandante pergunta para o inimigo: qual é o seu último desejo? Aquela cena clássica, né, que a gente sempre vê do último desejo. Aí a vítima, no caso, disse: eu gostaria de que alguém dissesse que me ama. Né? Aí o comandante achou que ele estava brincando. Não, eu gostaria que alguém dissesse que me ama. Aí ele chamou um dos seus soldados, que era esse comediante, e disse: diga a ele que o ama. Aí o soldado disse: não, eu não vou fazer. Diga que o ama. Aí ele foi se aproximando da vítima, olhou meio assim: eu te amo. Aí o comandante: não, olhe nos olhos dele e diga que o ama. Aí ele olhou um pouquinho mais e disse: eu te amo. Aí o comandante, sempre corrigindo: não, passe verdade, diga, né, acredite. E aí ele chegou bem próximo da vítima, olhou nos olhos dele e disse assim: eu te amo. E voltou. E aí o comandante disse: agora cumpra, né? Cumpra a ordem que eu te dei. E aí o soldado: eu não posso matar ele agora, porque eu disse que eu amava ele. E encheu os olhos e fugiu. Não teve coragem. A empatia foi tão grande, né? E ele passou tanta verdade que aquele que era seu inimigo, ele não tinha mais condições agora
de matá-lo. Então, dentro de uma sátira, a guerra, num ambiente que seria todo propício para uma coisa cômica, aquilo se tornou... Eu que assisti a cena me senti tocada. Nossa, né? muito lindo. Então, é uma pena que contando assim, não dá aquela sensação que eu tive. Então, para ver como é mágico isso, né? E como é possível, desde que a gente se disponha a isso, né? Com certeza. Muito linda a tua história, Denise. Faz as pessoas pensarem de fato, né? E o amor é uma coisa tão poderosa que, quando é verdadeiro, transforma de tal forma, né, que o soldado acabou se tornando, em vez de ser uma piada, acabou se tornando nessa situação uma reflexão, e é uma reflexão de fato, né? Porque o amor é uma das formas mais poderosas de transformar o mundo, de transformar a vida das pessoas. E todo mundo, o que todo mundo busca nessa vida é ser amado, né? Todas as pessoas buscam ser amadas. E quando a gente vê uma reflexão dessa que a Denise trouxe, nossa, chega a dar eu senti pelo menos uma sensação assim, né, de realmente fazer que nem o comandante mandou, né? Faz de verdade, ama de verdade. Passa a verdade. Passa a verdade nisso. E são coisas assim que fazem a gente pensar, será que a gente também não está sendo um pouco culpado quando a gente se abala tanto por coisas que talvez a gente consiga superar com a nossa força interior, com a nossa motivação e com o nosso bom humor? Vamos conversar um pouquinho mais sobre isso no nosso próximo bloco. Voltando ao programa Mulheres, com a reflexão da Denise, que foi tão lindo, né? Falando sobre a questão do amor. O amor, com certeza, é uma das maneiras de curar, e também tem outras maneiras que vêm junto com o amor, porque quando tu ama, e aí agora eu venho com uma ideia, um vídeo que eu assisti no Facebook, e as redes sociais elas contribuem muito para isso, né? Uma menininha que estava na escola, né, uma menininha normal, com os bracinhos, com as perninhas, fazendo atividade física com as coleguinhas. De repente ela olha um cadeirante, um menininho cadeirante, e ela foi e tocou a bola em direção a ele para que ele chutasse a bola para ela. E aí então ela percebeu que o menino não tinha condições de chutar a bola. E aí o que ela fez? Ela começou a pensar, daí entra a criatividade, a partir do amor entra a criatividade, porque o que ela fez? Ela pegou e amarrou uma corda na perna do menino e tocava a bola para ele, e quando chegava no pé dele ela puxava a corda. Como uma marionete. O pé dele chutava a bola, e aí ela chutava para ele, ela puxava, e assim ela começou a desenvolver várias outras coisas, outras maneiras de fazer com que ele interagisse com as colegas. Aí ela pegou e viu que as colegas estavam pulando corda. E aí o que ela fez? Ela amarrou uma corda, pegou e passou a corda por cima dele, empurrou a cadeira dele para trás, passou por cima, passou para frente, e assim ela fez ele pular a corda. E ele se sentiu incluído, sendo um cadeirante vegetativo, né, que ele não mexia nem com as mãos, nem com as pernas, ficava ali naquela cadeira. E ela conseguiu fazer com que ele se sentisse incluído através do amor, usando a criatividade, porque daí quando tu ama, tu quer fazer alguma coisa para ajudar, para contribuir, tu acaba tendo ideias, entrando nesse potencial criativo, tendo ideias e podendo realmente ajudar as pessoas. Lindo isso. Tanto essa colocação da Janaína, como o que a gente discutiu no bloco anterior, né? Na verdade é uma grande proposta, um convite para vocês que estão nos assistindo, para que a gente consiga tentar ao máximo possível levar nossas vidas com uma maior leveza. Porque as dificuldades elas já são naturais da vida, são naturais do nosso caminho, né? E o difícil é o contrário, é nós não termos... Quem de vocês não tem um percalço durante o dia?
ou um leite que ferve e vira, ou, né? Enfim, quase que diariamente acontece alguma coisa que foge ao nosso domínio e talvez desagradável. Imagina se nós não tivéssemos a capacidade de superar isso, desde as coisas mínimas até as coisas piores que podem nos acontecer, como, por exemplo, a perda de alguém que está tão próximo a nós e que isso pode acontecer, né? Então, e a gente tem que sempre lembrar que nós nunca estamos sozinhos em lugar nenhum. Nós sempre somos fortaleza para alguém, né? Seja ela mais próxima a ti ou não. Então, mas essa fortaleza, ela não pode ser construída de areia, né? Ela não pode ser aquele castelo de areia que a onda vem e leva. Tem que ser uma fortaleza bem construída, de rocha, né? Para que quando a onda venha, a fortaleza se mantenha. E como é difícil ser fortaleza nos dias de hoje, né? Então essa é a pergunta que eu faria para vocês se analisarem e tentarem responder para si mesmos. Será que eu estou conseguindo ser a fortaleza que eu preciso para mim e que as pessoas precisam que eu seja? Isso, no atual momento da minha vida, por exemplo, me faço essa pergunta. Será que eu estou sendo? Mas à medida que eu hoje consigo falar isso para vocês e que está saindo de dentro de mim, isso é porque eu estou investindo na minha fortaleza, né? E a gente só investe na nossa fortaleza quando a gente se sente vulnerável. Porque a pior coisa que tem, Janaína, é a gente achar que a gente é super. Super. E a gente não é super. Não é super. Agora, tu falando isso, Denise, fez eu lembrar não, porque eu tô lembrando disso o tempo todo. Como vocês sabem, eu trabalho com terceira idade, eu já falei aqui, né? E na terceira idade tem uma questão assim que tu te envolve muito com as pessoas da terceira idade e a terceira idade já é uma idade mais propícia a partir, né? O ciclo da vida é nascer, crescer, ficar adolescente, adulto, maduro e velhos e então partir, né? E às vezes, claro, acontecem acidentes, fatalidades que carregam as pessoas antes, mas o ciclo natural da vida seria isso. E no fim de semana eu perdi uma aluna minha que, nossa, ela me chamava de minha ídola, porque ela me assiste na televisão, ela me assiste no YouTube, ela me assiste no Facebook, então ela dizia que eu era uma ídola, né, uma ídola da televisão, né, então, e ela perdeu a mãe dela com 4 anos, e quando ela me viu a primeira vez que eu fui dar aula, ela se identificou comigo achando muito parecida com a mãe dela, que a mãe dela tinha cabelo crespo, né, e tinha pele morena clara e ela já a pele mais puxada para negro como o pai dela, né. E ela se identificou e colou em mim de uma maneira incrível, assim. E eu fiquei sabendo que ela estava no hospital, não consegui ver ela porque logo em seguida já veio a notícia, né, que ela tinha falecido. Me emocionei bastante, chorei de saudade, de alegria, mas ao mesmo tempo aí entra a questão do que a gente está conversando hoje, o tema que a gente está conversando hoje. Eu sei que 2 anos que eu estive com ela, eu proporcionei para ela no meu trabalho as melhores condições de afetividade, porque como eu trabalho com biodança, a biodança é um trabalho enriquecido com amor, com afeto, com abraço, com beijo, com palavras bonitas. Então eu crio um ambiente enriquecido onde as pessoas possam desenvolver o potencial afetivo delas. E nesse potencial afetivo, ela conseguiu se sentir muito amada, né? Coisa que ela não teve durante a vida toda, porque passou por muita dificuldade depois que perdeu a mãe e também passou por muito preconceito por ser negra. Então, assim, ela conseguiu nesses últimos anos de vida, que foi esses 2 anos que a gente trabalhou junto todas as terças-feiras, ela conseguiu se sentir muito amada. E eu chorava, Denise, de alegria de poder ter sido a contribuição na vida dela, saber que ela partiu desse mundo,
né? E que ela vai deixar saudade, com certeza. Não vou ter mais aquela aluninha que diz, a minha ídola chegou. Mas eu sei que eu pude, sim, fazer dos dias dela, dos últimos 2 anos, todas as terças-feiras, os melhores dias da vida dela, recebendo muito amor, muito carinho, muito cuidado. E isso me deu uma grande satisfação em fazer esse trabalho que nós fazemos agora, né? Porque a gente está aqui, a gente está falando, a gente não sabe quem está do outro lado e muitas vezes dentro do YouTube ou do Facebook, que são outros canais que eu trabalho juntamente com a televisão, eu recebo os feedbacks das pessoas dizendo assim, nossa Janaína, tu chegou, tu falou uma coisa que foi muito importante, que transformou minha vida, que me fez muito bem. Então, usar esse meio de comunicação como a gente está usando agora, para levar essas reflexões e para realmente fazer, porque está tocando em nós, Denise, está tocando em alguém lá fora e com certeza vai fazer a diferença, eu tenho certeza disso. E uma coisa, né, a gente não pode aceitar que as coisas não boas que acontecem ao nosso redor, que elas sejam naturais ou permitir que elas tomem conta do ambiente ou dos ambientes que a gente faz parte, porque aí a gente está invertendo a lógica das coisas, sim, né? E por isso que nós precisamos nos resguardarmos, né? Nos protegermos, não buscando coisas externas, mas buscando aquilo que nós temos, as nossas próprias reservas emocionais, que nós gastamos muitas vezes em coisas, acabamos às vezes discutindo ou nos preocupando com coisas tão menos importantes e outras mais importantes que talvez requeressem a nossa dedicação maior, a gente acaba deixando de lado ou pior, não fazendo. Porque não pensem que a minha desatenção vai ser suprida por alguém de fora. Não vai. Aquilo que é nossa missão, que é nosso papel, é nosso. Não se delega afeto para ninguém. Isso tanto na questão familiar, né, assim como na profissional. O que é tua competência é tua competência. Não pense que se não for feito o teu trabalho, alguém vai fazer por ti. Né? É teu, caiu para ti, né? E imaginem as pessoas que trabalham todos os dias com um meio de comunicação, por exemplo, tiveram lá um problema horrível, mas eles têm que fazer a sua missão, eles têm que comunicar, eles têm que fazer o seu trabalho, e as pessoas que estão do outro lado nada sabem, nada afeta, elas estão ali muitas vezes sem saber os conflitos e todas aquelas coisas pelas quais a pessoa que está naquele momento exercendo a sua função está passando. Então, aí são fortalezas, né? É aí que a gente fala, que muitas pessoas às vezes esquecem que tem essa fortaleza e buscam nos remédios, né? Nas terapias, que sempre é bom, mas é uma das possibilidades, né? Ou até mesmo cometendo loucuras, e nós vemos aí tantos jovens, né, desperdiçando as suas vidas porque o outro lá pegou a namorada dele e ele não tem estrutura suficiente para aguentar isso. Pensem bem, né? Se isso no nosso julgamento não seria talvez um motivo para um jovem cometer um delito ou tirar a própria vida, mas acontece. Então, aonde nós como sociedade estamos falhando, onde nós como família estamos falhando e onde nós como seres humanos estamos falhando. É muita coisa para refletir. A gente vai voltar falando sobre isso no nosso próximo bloco. Estamos de volta no programa Mulheres, conversando sobre
as coisas que acontecem na nossa vida e as possibilidades que o ser humano tem de dar a volta por cima, de se reconstruir, enfim, de realmente de não se deixar abater, né? E nesse sentido, o brasileiro tem, né, a fama, aliás, o brasileiro tem muitas famas, né? Mas também tem a máxima de que o brasileiro não se entrega, né? Vai à luta e dá a volta por cima. Não me entrego nunca. E isso é bom, porque em qualquer situação das nossas vidas, no momento em que a gente se entregar, não tem mais jeito, né? E eu vou trazer uma outra história que me veio agora. Tá. Hoje eu tô para contar a história, né? Que eu ouvi e talvez vocês já conheçam, né? Eu conhecia, já tinha ouvido falar, mas não... Enfim, uma história de um sábio, né? Que com seu discípulo ia passando por uma aldeia e eles avistaram ali uma família muito pobre, né? Muito pobre mesmo. Era o pai, conhece? Da Vaca do Brejo? O pai, o filho, então tu pode me ajudar se eu esquecer de alguma parte. E a esposa tirando o leite da vaca, né? Uma cena típica de pessoas que moram no meio rural, no interior, só que muito em situação de miserabilidade mesmo. Passado algum tempo, eles passaram naquela mesma localidade e viram aquela situação totalmente transformada, né? Aquela família numa situação assim de vida muito melhor, né? E aí eles quiseram conversar com eles para saber o que tinha acontecido, então, que tinham dado aquela guinada, aquela transformação, né? Mas não viram a vaca, né? Não viram a vaquinha de leite que estava sempre ali com eles. E ao conversar com a família disse que tinha acontecido uma coisa realmente na vida deles. Eles tinham perdido a vaquinha, que era a única daquela propriedade que dava o leite para ele, o sustento da família. Aí o rapaz, mas a vaca morreu, vocês perderam aquilo que de mais precioso tinham e vocês deram essa guinada de vida, como é que pode? Aí a família argumentou que no momento em que eles não tiveram mais a vaca, eles tiveram que buscar outras alternativas. E aí eles começaram a plantar, a colher e transformar aquela realidade através do trabalho de todos juntos, visto que não tinham mais aquela situação que, mesmo com toda a miserabilidade, lhes era favorável naquele momento, que era a garantia do leite, né? Eu não sei se queimei muitas etapas, é uma história longa, mas que mostra que muitas vezes é preciso a gente, né, deixar a nossa vaquinha lá de lado, a nossa situação cômoda, e arregaçarmos as mangas, que talvez numa grande dificuldade tenha uma grande oportunidade para a gente poder dar uma virada. Com certeza. Denise, essa metáfora da vaca, ela é maravilhosa, porque ela mostra a questão da zona de conforto, né? Que às vezes a gente está acostumado, né, com aquele emprego, ou com aquela situação, ou com aquele relacionamento, ou com situações incômodas da vida, né? E de repente vem a vida mesmo e dá aquela guinada, mexe com tudo essas coisas que estão paradas e tu é obrigado, né? A vaquinha magra foi pro brejo, não adianta, não tem o que fazer, tu tem que dar um jeito na vida e tu acaba te superando, tu acaba buscando forças dentro de ti, fazendo coisas diferentes para tua vida e acaba crescendo e acaba, nossa, tendo uma evolução enorme. Essa metáfora é muito poderosa, eu já usei ela também no YouTube. Eu acho que ela é importantíssima e tira as pessoas realmente da zona de conforto e dá uma perspectiva para que as pessoas consigam, diante de uma dificuldade, né, se superar, né? Então, assim,
A pergunta também que essa metáfora faz é assim, ó, qual é a tua vaquinha magra que tu tem que tocar pro brejo, que tu tem que tirar da tua vida, que tu tá te agarrando e que tu tá deixando ficar ali, ficando pequenininho junto com ela, em vez de poder se superar e de ficar, evoluir, né? Então tem essa pergunta aí também, né, Denise? Que todos nós temos, né? Que é o representa a zona de conforto que a Janaína falou. E vocês devem estar, né, se perguntando ou até pensando no íntimo de vocês, porque a gente sabe, a gente não enxerga vocês, mas a gente sabe como é que vocês pensam. Né? Ah, mas o que aquelas duas lá querem falar? Que a vida, né, a vida pode ser transformada, que tem que ter bom humor, que tem que ver o lado positivo. Eu tô aqui enfrentando um baita de um problema e aquelas duas lá, é porque elas não sabem o que eu tô passando. Mas, gente, pensem um pouquinho no que a gente vai dizer agora. O que vai te prejudicar se tu tentar ver o lado, não digo bom, mas o outro lado dessa situação? No mínimo, não vai te deixar pior do que tu já tá. Vai te ajudar a melhorar um pouco mais. Eu sempre uso. E nesse primeiro impulso, tu vai para um próximo. Porque o que não dá pra gente fazer é a gente vestir a carapuça da derrota e do sofrimento e não tirar mais, porque se vocês mesmos não tirarem, ninguém vai tirar por ti. Né? Ninguém vai chegar e tirar. Pode até tirar, mas no momento que essa pessoa virar as costas, tu vai colocar de novo. Né? Então é isso. Todos nós temos problemas. Hoje estamos aqui conversando com vocês, mas nós temos muitos problemas nas nossas vidas. Só que a gente tem que tirar o foco do problema e tem que buscar forças para tentar achar a solução. Que às vezes até no sorriso que uma pessoa nos dá, a gente já tem uma força para retornar num sorriso. E o que a gente vê as pessoas retribuindo muitas vezes, Janaína? O trânsito é um exemplo clássico, né? E se a mulher na direção, então é muito pior. A mulher deu uma rateada ali no volante, buzina, a tua tendência não é dizer, obrigada por ter me chamado de boca aberta. Não, aí tu não vai ficar naquilo ali, tu vai retrucar, ou no mínimo já vai estragar o teu almoço, ou vai te gritar, ou tu vai revidar de forma igual àquilo que foi recebido, né? Então, por que numa rateada, sacode a cabeça, dá uma risada, faz uma piada e toca a ficha. Agora, Denise, falando sobre isso, fez eu entrar um pouquinho mais no lado terapêutico dessa questão e no lado científico também. Porque a física quântica e a neurociência, ela mostra, né, que as pessoas que focam no problema, elas ficam viciadas, elas geram químicas do problema. Então elas se acostumam a ser vítimas da situação. Então quanto mais problema elas têm, mais elas falam no problema. Se ela encontra uma pessoa, ela fala naquele problema, ela passa o dia todo. E se ela não tem problemas na vida dela, ela acaba criando problemas. Né? Então assim, briga por causa do leite. Ela reforça isso. Reforça, né? E a solução para isso seria, o que tem de maravilhoso nisso? Tem uma situação difícil na tua vida, tem uma situação que tu não está conseguindo achar um motivo para te alegrar, porque está tão difícil. Faz essa pergunta para o teu cérebro, a neurociência já comprovou isso. Tudo aquilo que a gente bota foco, cresce. Então, se eu botar foco no problema, o problema vai crescer. Se eu botar foco, o que tem de maravilhoso nisso? O teu cérebro vai dizer assim, maravilhoso? Que tem alguma coisa maravilhosa diante de toda essa confusão. E ele vai procurar o que tem de maravilhoso. Então, deixar a mente aberta, programada, para buscar soluções. O que tem de maravilhoso nisso? O que tem de maravilhoso nisso? E aí o teu cérebro vai começar a te apresentar maravilhas diante de alguma dificuldade que está se apresentando na tua frente. Mais ou menos nessa linha, é como assim, voltando à palavra fortaleza, que eu acho que é uma palavra forte que representa bem o que a gente está querendo dizer. Para cada ameaça que eu tiver, eu tenho que ter uma fortaleza para contrabalançar, porque
se a minha fortaleza não for de areia, como a gente comentou no blog anterior, ela vai conseguir combater essa ameaça, porque eu vou intimidar essa força contrária com a minha reação. Mas, ao contrário, quanto mais vulnerável eu tiver, eu estou mais suscetível a que essas forças, e as forças negativas, não se iludam, estão em volta da gente, estão aqui, ó. Elas estão assim como as boas, mas eu sou um imã e eu atraio, então que eu sempre atraia coisas boas. Como eu penso que eu atraio? Denise, eu oro, eu tenho fé, eu tenho as coisas que eu procuro fazer diariamente, que eu tenho certeza que essas coisas vão me fortalecer. Tem pessoas que buscam isso na oração, como eu, outras no trabalho voluntário, né, se dedicando a alguma causa. Cada pessoa acha a sua fortaleza, né, e muitas vezes buscando ajuda em terapia, onde o terapeuta ajuda a pessoa a descobrir a sua fortaleza, que às vezes está nebulosa. Verdade. Todas essas questões que a gente está abordando aqui são questões de reflexão e que eu acredito que vai fazer muita diferença esse nosso bate-papo. Mas a gente continua falando sobre isso no próximo bloco. Fica aí com a gente, que agora, no próximo bloco, talvez a gente ou provoque um pouquinho mais, ou não, é o temperinho que está faltando, que agora no próximo bloco a gente vai provocar vocês. Estamos de volta no nosso programa Mulheres, no nosso último bloco, e no momento em que nós vamos tomar uma postura aqui, né, Janaína? Porque a gente propôs, sugeriu, e nós vamos dizer como que nós fizemos essa jogada nas nossas vidas. Janaína, tu tá com uma baita dificuldade, Janaína. Como é que tu faz? Sabe, tu usou a metáfora da vaca, né? Vou falar agora. Hoje é o nosso dia de contar a história, Denise. Acho que hoje nós combinamos de contar a história. O que eu faço? As metáforas sempre foram muito poderosas para mim. Eu escutei várias metáforas durante a minha vida. Essa da vaca, a minha mãe me contou, né? E foi realmente muito significativa para mim. Mas tem uma, Denise, que pra mim, assim, ó, é fora de série e que também foi a minha mãe que me trouxe, né? Porque a minha mãe, ela é muito sábia e ela fala muito através de metáforas. Ela conta de um cara que resolveu voar no jatinho dele. E o jatinho, ele é apertadinho, tem só um espaço pra pessoa sentar. E ele tava voando no seu jatinho. E lá pelas tantas ele sentiu que tinha um ratinho dentro do jato, roendo os fiozinhos que dava a conexão lá para fazer o jatinho funcionar. Os controles. Tudo. E aí o cara sentiu aquele bichinho, só que ele não conseguia se mexer porque aquele jatinho muito apertadinho, não tinha como se mexer e matar o tal do ratinho. E aí lá dentro ele teve uma ideia. No momento de desespero, de atucanação dele, ele teve uma ideia. Ele se lembrou assim, os ratos, eles não aguentam a altitude. Eles não suportam a altitude. Aí o que ele fez? Ele voou mais alto. Então assim, ó, a metáfora, a moral da história, que diz a minha mãe, é: sempre quando tiver um ratinho roendo teus pés, que representa um problema, ou alguém mesmo, pessoa física, né, te incomodando, decola, voa bem mais alto, que com certeza tu vai, né, se supera. Nossa, e toda vez que eu tô com uma dificuldade, eu digo, meu Deus, eu tenho que voar mais alto, eu tenho que voar mais alto, eu tenho que ser melhor, eu tenho que superar, eu tenho que crescer, eu tenho que evoluir. O que tem de maravilhoso nisso, que é uma coisa que eu ensino para os meus pacientes, mas que eu uso na minha vida também, né? O que tem de maravilhoso nessa situação? Como que eu vou ser melhor, a versão melhorada de mim mesma, e assim eu vou. Mas agora eu toco aquela bolinha pro lado.
Agora é contigo, Denise. E tu? Nos teus momentos difíceis, o que tu faz? Pois é, sabe que eu, longe de ser como a personagem, mas tem 2 livros que eu li na minha infância, adolescência, que era muito da minha época, que eu não sei se vocês já conhecem, que foi O Pequeno Príncipe e Poliana, né? Então, sem querer me comparar a Poliana, mas a Poliana sempre conseguia ver uma coisa boa nas piores coisas, né? E ser feliz com isso. Eu tenho vários artifícios para superar. Primeiro deles, a oração, né? Muito, muito, muito oração, sempre. A outra é me cercar de pessoas positivas. Eu procuro evitar andar, muitas vezes tu não consegue, mas eu até nem consigo me relacionar muito na minha vida Diga com pessoal, com pessoas muito negativas. Por quê? Porque eu sou uma pessoa que eu esponjeio muito, se é esse termo, as coisas. Então, se eu ficar num ambiente muito negativo, daqui a pouco eu tô me sentindo ruim. Então, naturalmente, eu procuro ambientes que não tenham isso. Então isso me fortalece. E eu tenho, por incrível que pareça, eu tenho algumas pessoas na minha vida, não são muitas, são poucas, que a gente não convive, mas a gente tem uma sintonia tão grande. Eu tenho uma em especial que quando eu não tô legal, é incrível, né? Eu nunca tinha comentado isso contigo. Quando eu não tô legal, ela me veio um WhatsApp dela, assim, com uma mensagem, coisa mais. Mas, olha, ela não sabe, não tinha como saber que eu não estava legal, né? A gente já não tem se falado há muito tempo. Como que naquele dia aquilo cai pra mim? Como eu tenho essa coisa de acreditar na oração, mas o que eu digo oração são energias boas, eu tenho certeza que essa pessoa, ela é tão conectada a mim, ela torce tanto por mim, que ela, onde ela estava, ela sentiu que eu não estava legal, eu prefiro acreditar nisso, eu acredito nisso. E ela me mandou. Aí eu recebo aquilo assim, e ou eu mando dizer para ela na mesma hora, até para ela saber que aquilo foi legal e continue fazendo, porque isso me fortalece, né? Ou então, na primeira oportunidade em que nos encontramos, eu comento, tu acredita que naquele dia tu me mandou, guria? Mas foi muito legal. Isso é coisa de Deus, gente. Isso é coisa que conspira. É todo dia que isso acontece? Não. Não é. Mas tem dias em que isso acontece. Então, eu procuro me agarrar a esses dias em que isso acontece para me alimentar e pensar assim, vai ter saída, vai ter, porque senão não tinha acontecido isso. E me propõe sinais, tipo assim, se for para dar certo, eu vou sair ali e vai acontecer tal coisa. Eu saio ali, acontece aquela coisa, ninguém sabe, eu sei. Eu me propus a isso. Então, assim, vocês podem estar achando que isso é muito louco, que isso não é invenção minha, isso é real. Aqui é a Denise real, né? E a Janaína me conhece já há algum tempo, sabe que é real. Isso me ajuda muito. Então, compartilho com vocês. Só que isso, claro, não foi sempre assim. São coisas que vão dando certo e aí a gente vai repetindo. E aí é o que a Janaína falou. Reproduza aquilo que é bom para que aquilo que não é bom não tome espaço na tua vida. Porque vai vir. O que não é bom vem. Vai continuar vindo sempre. Mas se tu conseguir ter na balança coisas melhores, esse peso não fica equilibrado e aí faz que nem um ratinho, né? Que nem da história do jatinho. Aí eu subo e no momento que eu subo, aquilo não deixa de existir, mas está mais abaixo. O problema é quando na vida da gente a balança, o que está ruim, exerce um peso superior e eu não vejo o que é bom. E aí vem um monte de coisas que é o que provavelmente a gente está
pensando em conversar sobre isso nos próximos programas, que é a questão daquela depressão profunda, né? Quando as pessoas, por mais estímulos externos que tenham, por mais amigos à sua volta, elas bloqueiam, elas não conseguem enxergar. Mas deixa eu te dar uma boa notícia então, porque se tu é louca, que tu disse agora louca, então nós somos duas loucas. Porque o que acontece? Quando a gente se programa, né, e daí isso já não entra mais na questão da fé, aliás, é fé, porque é todo um sistema de crenças, mas isso já é hoje comprovado pela ciência. Porque quando a gente entra nesse nível de o que eu quero? Eu quero uma resposta. Eu mando essa informação, eu entro nessa frequência e a resposta vem. Então assim, quando tu te abre, quando tu te programa, quando tu diz para ti mesma, eu quero uma resposta, aí entra a parte bíblica, pedis e credes que já é teu, porque vai vir o teu cérebro, toda a tua energia e a frequência daquilo que tu quer entra na tua vida, porque tu está programado. Então aparecem anjos, né, que Deus vem, se manifesta através de anjos, pessoas, situações, e se a tua crença for que tudo aquilo, que é a minha crença, tudo aquilo que eu quero vem até mim, tudo que eu preciso saber, eu vou saber, ou através de um livro, ou através de uma pessoa, ou através de uma mensagem, ou através de um animal, ou através de uma pessoa que eu encontrar na rua, eu sei que isso que eu vou receber essa resposta. E isso tudo hoje não é mais só a fé religiosa, ela entra já no meio científico comprovado pela ciência. Então assim, fortalece mais ainda essa nossa fé, né? Porque hoje a fé já é comprovada através da energia, através das frequências, é comprovado, não é mais bobagem, né, Denise? Já não somos mais loucas. Só que e tem uma coisa muito importante nisso que a Janaína falou, que as coisas que eu digo, elas não podem ser pronunciadas só da boca para fora, sem uma convicção. Porque às vezes as pessoas querem alcançar as coisas, mas no fundo elas acham que elas não vão conseguir. Então elas podem até dizer que vão conseguir, enquanto elas acharem, tiver uma tênue possibilidade de acreditarem que não vão, elas não vão. Pedis e credes, que já é teu. Então tudo que tem. E isso não resolve, porque ninguém fica positivo de uma hora para outra, e não é eu dizendo que aquilo não vai acontecer, que aquilo não vai acontecer. Porque não é assim que tem que estar integrado. Tem que ter todo sentimento, uma interação conspirando para que isso ocorra. E a gente sabe que onde existe a força do pensamento positivo, as coisas acontecem. E como eu quero? Não. Como tem que ser, como Deus quer que seja. E se Ele quer, Ele sabe quem sou eu para ir contra o que Ele quer, né? Nossa, agora a gente deu uma cabeça. A filosofia agora mexeu. Mas assim, pessoal, brincadeiras à parte, nosso propósito era justamente esse hoje, conversar com vocês, trazer um pouco da nossa experiência, de como a gente lida com isso, porque em nenhum dos nossos programas até hoje a gente veio propor uma coisa que a gente já não faz. É verdade. Né? Porque senão ia cair nesse discurso que eu falei, só da boca para fora. Aquilo que a gente propõe para discutir são coisas que a gente já experienciou, né? Que a gente já viveu. A Janaína vive diariamente nos consultórios dela. Eu vivo diariamente, não nessa parte clínica, mas a gente trabalha com pessoas, com seres humanos, a gente acaba sendo terapeuta. Conhece muitas histórias de vida e muitas coisas, e a gente também não é mais, eu não sou mais criança, ainda bem mais nova que eu, a gente tem aí uma trajetória que nos habilita e nos permite chegar até vocês e propor essas discussões. E a gente vai agradecer mais uma vez vocês estarem tirando esse tempinho para nos assistir.
E queremos contar com vocês novamente no nosso próximo programa, que a gente vai continuar nessa proposta e sempre esperando o retorno de vocês. Isso mesmo. E o telefone está aqui para vocês entrarem e deixarem sua sugestão para os próximos programas que a gente vai fazer. Um grande abraço e até o nosso próximo programa Mulheres.